Oi, gente, tudo bem com vocês? Tia Cris na área, certo? Eu tô passando aqui pra fazer uma questão aqui com vocês, tá certo? Hoje eu tava planejando um aulão que eu vou fazer com os meus alunos do terceiro ano no Patativa, e aí eu fui estudar, né, as provas anteriores do Enem, e eu observei que nas duas últimas edições, de 2022 e 2023, teve um conteúdo que foi bem recorrente, que foi, inclusive no último Enem, ele caiu duas vezes, né, em duas questões. Eu acho que seria interessante falar aqui para vocês sobre esse conteúdo. Não sei se vocês lembram, se você não lembra, olha nos vídeos anteriores, eu postei um vídeo há algumas semanas atrás, citando alguns conteúdos que seriam interessantes para você, né? Já que provavelmente tenha vacilado ali um pouquinho nos estudos em matemática, que você possa emendar nessas últimas semanas para o Enem. E aí eu vou acrescentar também esse conteúdo, que é um conteúdo bem simples, é um conteúdo bem tranquilo, pelo menos a parte inicial dele, assim, é bem de boa. E eu espero que vocês gostem, que vocês entendam essa questão. E quem sabe, né, gente, caia em alguma questão da prova do Enem desse ano. Espero que sim, porque é uma questão bem tranquila. Então, assim, eu tô só falando aqui, mas eu não tô falando do conteúdo, né? O conteúdo que eu quero falar pra vocês hoje, gente, sobre que vai, né, que caiu nas duas últimas edições do Enem, é sobre função do primeiro grau, ou como alguns livros, né, alguns professores trabalham também como função afim, tá certo? Toda função do primeiro grau, né, ela é definida por essa lei de formação. F de x igual a x mais b. Onde a gente entende, né, isso lá no seu ensino médio, para quem ainda está cursando ensino médio, é até interessante você dar uma volta aí, dar uma revisada nesse conteúdo. F de x é igual a y. Então a gente pode substituir esse f de x por y e escrever a lei de formação como y igual a x mais b. Mas por que eu estou fazendo isso? É porque geralmente algumas questões que eu andei observando, elas trabalham essa lei de formação em função de y, certo? Não que f de x esteja errado, mas como eles trabalham geralmente em função de y, então é bom que você já vá se acostumando a trabalhar com esses elementos, tá certo? Então, assim, o que é que eu tô querendo dizer com esse conteúdo? Antes de resolver essa questão, eu vou primeiro ensinar aqui algumas informações importantes sobre ele. Essa lei de formação, ela é geralmente utilizada ali para, por exemplo, quando você vai sair de casa, você vai pegar um Uber, né? Quanto maior a distância, maior é o preço que você vai pagar no seu Uber. Por quê? Porque o Uber, ele trabalha, né, por quilômetros. Então, quanto maior a quantidade percorrida, né, de distância percorrida, quantidade de quilômetros percorridos, maior vai ser o valor que você vai pagar. E para isso, o Uber sair da casa dele para ir buscar você no ambiente onde você está, ele tem um valor fixo. Ele já sai de casa ganhando um dinheiro, certo? Independente para onde você vá, ele já sai de casa ganhando um dinheiro. Então, o que que acontece? A lei de formação de uma função do primeiro grau é utilizada nessas circunstâncias, nesses episódios, tá certo? Então, o que que eu estou querendo dizer aqui para vocês? É que o seguinte, y igual a x mais b. Esse A e esse B são os coeficientes numéricos, certo? E observa que o B, ele está sozinho. Ele é o que nós chamamos de termo independente, certo? Então, o que é que isso significa? Que esse B, gente, ele é um termo fixo. Ele é um termo fixo. Ele não vai mudar. Ele é um termo fixo. Diferente desse meu coeficiente numérico aqui, A, que é um termo que vai variar. Ora, o Uber, para sair de casa para pegar você, ele já vai cobrando ali aproximadamente uns R$ 6. Não sei exatamente quanto é, mas eu sei que é aproximadamente R$ 6. Ele já sai de casa ganhando R$ 100. Então, se você for daqui ao shopping Jockey, vai ser um valor. Se você for daqui pro shopping Guatemi, o valor vai ser outro, porque a distância vai ser maior, tá certo? Então, tudo isso é trabalhado em função dessa relação do primeiro grau, né? Dessa função de primeiro grau. Então, o que é que eu tô querendo dizer com isso? Quando vocês forem resolver uma questão onde ela vai estar trabalhando com valor fixo e com valor variável, já mete função do primeiro grau, gente. Já tenta ver se dá certo aplicar a lei de formação da função do primeiro grau. Então, vamos dar uma olhadinha nessa questão aqui, que é do ano passado, para a gente observar bem como é que vem essas representações de uma questão. Para concretar a laje de sua residência, uma pessoa contratou uma construtora.
Tal empresa informa que o preço Y do concreto bombeado é composto de duas partes. Aí vem uma dica importante para você também. Todas as vezes que você for resolver uma questão, grifa as informações dessa questão. A questão sempre vai te dar uma informação, ela vai sempre te pedir alguma coisa, tá certo? Então vejam só, vamos observar. Então a empresa, né, informa que o preço Y do concreto bombeado é composto de duas partes. Olha só, uma fixa. Acabei de falar para vocês que é esse elemento fixo. O B. O termo independente é sempre um elemento fixo. Então a gente já sabe que aqui, ó, vai ser o B. E quem é que vai ser o B? Chamada de taxa de bombeamento. Então, tudo que se referir à taxa de bombeamento nessa questão vai ser o valor fixo. E uma variável. Quem é o coeficiente, gente, que trabalha com o termo variável? É o A. Acabei de falar isso para vocês também. Que depende do volume X de concreto utilizado. Agora vamos para mais algumas informações. Ó. Sabe-se que a taxa de bombeamento, que é que se refere à taxa de bombeamento? O valor fixo, no caso B. Então, sabe-se que a taxa de bombeamento, ó, custa R$ 500 e que o metro cúbico do concreto bombeado é de R$ 250. Ou seja, a parte que vai variar, que vai depender do volume do concreto, vai ser a parte de quem? O representante de que termo, de que coeficiente numérico? O A. E a taxa de bombeamento é um valor fixo, então vai ser um elemento de quem? De B. Então é simplesmente você substituir os valores que a questão está representando na lei de formação que eu acabei de mostrar a vocês. Então, Y, gente, vai ser o quê? O A, que é a parte variável, 250x, mais a parte fixa, que é a taxa de bombeamento, que é 500, certo? Então, qual seria o item? É o item D. Vejam que no item E, ele coloca basicamente quase a mesma coisa, mas ele troca as informações. Então, se você não tiver o entendimento de que o B é um valor fixo e o A é um valor que pode variar, você pode trocar aí as informações. E aí, consequentemente, errar uma questão que poderia ser facilmente sua no Enem. E aí, vejam também que nos itens A, B e C, ele soma, né, 250 com 500, ele coloca o 500x como termo que vai variar. Então, tomem muito cuidado nessas questões de função do primeiro grau. Observem bem o que é um valor que vai variar, o que é um valor fixo, e leiam a questão, vejam o que ela está te dando de informação e o que ela quer que você faça. Tá certo? Espero que você tenha entendido e espero que tenha ajudado vocês aí nessa reta final para o Enem. Valeu!